Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para fazer breves comentários acerca da matriz de objetivos e conteúdos do exame final de Química da 12ª classe do ano 2025. E desta feita nós iremos falar aqui acerca deste conteúdo aqui, fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Para este conteúdo aqui, temos basicamente este objetivo aqui, que diz o seguinte, temos aí explicar os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Aqui temos que prestar muita atenção. Por que é que se diz que explicar os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química? A ideia é simples, é que o aluno deve saber, sim, quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação química, mas a coisa mais importante a destacar aqui é que você, como aluno, deve saber como é que cada fator afeta a velocidade de uma reação química. Então, isso significa que não basta apenas decorar quais são os fatores ou simplesmente citar os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Isso é importante sim saber, mas o mais importante é saber como é que cada um desses fatores pode afetar a velocidade de uma reação química. Eu trazer aqui dois exames só para ilustrar como é que eles abordam a questão dos fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Então, eu tenho aqui estes dois exames aqui do ano 2024. Temos aqui o exame do ano 2024 da primeira chamada da 12ª classe. Temos aqui o exercício número 3, que diz o seguinte: qual das opções interpreta a influência do catalisador numa reação química? Então, vejam aqui que já nos é informado o nome do fator que afeta a velocidade, catalisador. Então, não basta saber que o catalisador é um fator que afeta a velocidade de uma reação química. É importante saber como é que este catalisador afeta a velocidade de uma reação química. É por isso que eles já dizem aqui, explicar os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Então, você deve saber como é que cada um desses vários fatores pode afetar a velocidade de uma reação química. Temos também aqui este outro exame aqui, é o exame especial que alguns aqui fizeram, né? Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui no exercício número 3 também, identifique a opção que interpreta a influência da concentração dos reagentes. Então, temos aqui o fator concentração dos reagentes. Mas a ideia aqui não é saber qual é o fator em si, mas como é que este fator afeta a velocidade de uma reação química. Então, é assim como eles têm abordado, neste caso, a questão dos fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Não basta apenas você conhecer os fatores, mas sim é importante saber como é que cada fator afeta a velocidade de uma reação química. Então, para que nós possamos entender como é que cada fator afeta a velocidade de uma reação química, vamos falar dos fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Bom, basicamente, quais são os fatores que afetam a velocidade de uma reação química? Eu vou citar aqui os principais fatores. Um dos primeiros fatores é aquele que nós chamamos de natureza dos reagentes. Depois vamos discutir cada um desses fatores. Natureza dos reagentes seria um dos fatores. Outro fator seria a concentração dos reagentes. Este seria outro fator. Outro fator seria, neste caso, a temperatura. Outro fator seria, neste caso, a superfície de contato. O outro fator seria, neste caso, o catalisador. Então, basicamente, podemos dizer que estes são os fatores que podem afetar a velocidade de uma reação química, não é? Então, vamos entender como é que cada fator aqui pode afetar a velocidade de uma reação química. Falando inicialmente da natureza dos reagentes, então vamos entender o que é isso de natureza dos reagentes. Então, eu hei de colocar aqui natureza dos reagentes. O que seria a natureza dos reagentes? Bom, de forma simples, nós podemos dizer que a natureza dos reagentes, o que é? É, neste caso, a influência da constituição
A constituição da substância reagente na velocidade da reação. Então, o que significa dizer isso? Significa que, na verdade, a natureza dos reagentes é a influência da constituição da substância reagente na velocidade da reação química. Ou seja, a forma como a substância se apresenta, a constituição dessa substância tem influência direta na velocidade da reação química. Então, o modo como essa substância se apresenta tem influência na velocidade de uma reação química. Então, no contexto da natureza dos reagentes, nós podemos falar aqui basicamente de 3 situações. Uma das primeiras situações é esta aqui, em que nós vamos falar aqui é do tipo de ligação, ou seja, numa substância química nós podemos ter vários tipos de ligação. Então, como é que o tipo de ligação química que existe numa certa substância pode afetar a velocidade de uma reação química? Então, primeiro, vamos falar aqui do tipo de ligação. Então, do tipo de ligação. Ora, vejamos aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma molécula de hidrogênio, então na molécula de hidrogênio eu tenho uma ligação simples. Numa molécula de oxigênio, tenho aqui uma dupla ligação. E numa molécula do nitrogênio, tenho aqui uma tripla ligação. Então, vejam aqui que o tipo de ligação química é diferente. Então, significa que cada tipo de ligação química vai afetar o modo como essa substância vai reagir. Por exemplo, é mais fácil romper esta ligação simples e seria um pouco mais complicado romper uma dupla ligação e mais complicado ainda romper uma tripla ligação. Então, significa que o tipo de ligação química que existe na substância pode afetar a velocidade de uma reação química. Por quê? Aqui vamos levar pouco tempo para romper esta ligação química. Recorde-se que na aula acerca da teoria de colisões nós vimos que para que a reação química possa ocorrer temos que ter colisões. As colisões são importantes porque fazem com que as ligações sejam rompidas. Então o primeiro passo é romper as ligações. Então aqui, já que a ligação é simples, vai ser mais fácil romper esta ligação química. Mas aqui, onde nós temos uma dupla ligação, vai ser um pouco mais complicado. Vamos levar muito mais tempo para romper esta ligação química aqui. Então isso vai fazer com que a velocidade da reação química diminua. Aqui vamos levar muito mais tempo para romper as 3 ligações químicas. Então significa que o tipo de ligação química afeta a velocidade de uma reação química. Então, quanto mais ligações nós tivermos e quanto mais fortes essas ligações forem, então isso vai fazer com que a rapidez da reação química diminua. E também podemos citar aqui o que nós chamamos de estado físico. Estado físico. Então, o estado físico também afeta a velocidade de uma reação química. O que se sabe? Sabe-se que substâncias no mesmo estado físico reagem mais facilmente. Neste caso, atenção, estamos a falar basicamente de substâncias que estejam no estado, neste caso, gasoso ou no estado líquido, basicamente. Então, significa que sempre que a substância estiver, ou sempre que as substâncias estiverem no mesmo estado físico, então a reação química tende, neste caso, a ocorrer mais facilmente. Então, isso significa que sempre que eu tiver substâncias em estados físicos diferentes, então isso vai diminuir a velocidade da reação química. Então, substâncias no mesmo estado físico vão reagir muito mais rapidamente e substâncias em estados físicos diferentes dificilmente vão reagir, ou seja, a velocidade dessa reação química tende a diminuir. E a outra coisa que podemos citar aqui seria o tamanho da molécula. O tamanho da molécula. Então, no geral, substâncias orgânicas que são formadas por substâncias covalentes, que são moléculas, às vezes, muitas das vezes maiores, né? Apesar da repetição aí, desculpa. Então, nas substâncias orgânicas, muitas das vezes vamos ter moléculas muito maiores, que têm muitos átomos. Então, neste caso, já que o tamanho da molécula é muito maior e temos vários átomos, temos que levar muito mais tempo para romper todas as ligações químicas. Então, as reações orgânicas tendem a ser, neste caso, reações lentas por causa do tamanho, neste caso, das moléculas reagentes.
E no caso, por exemplo, de partículas inorgânicas ou de reações inorgânicas, em que nós temos o quê? Nas reações inorgânicas, a participação de íons em solução aquosa, são partículas muito mais menores, então as reações inorgânicas são mais rápidas que as reações orgânicas. Por quê? Porque as reações orgânicas envolvem moléculas muito maiores. E, neste caso, é muito difícil romper todas as ligações químicas para que a reação possa ocorrer. E é diferente no caso de reações inorgânicas, em que nós temos basicamente íons que são partículas muito menores e que estão em solução aquosa, onde as colisões são mais fáceis. Então, é assim como a natureza dos reagentes pode afetar a velocidade de uma reação química. E temos aqui o segundo fator, vamos discutir um pouco aqui o segundo fator, que nós chamamos de concentração. Temos aqui o fator concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes. Primeiramente, nós vamos tentar entender aqui o que é isso de concentração. Bom, basicamente, nós podemos dizer que concentração é uma relação entre, neste caso, a quantidade, neste caso é dissoluto, na unidade ou pela unidade de volume. Então, a concentração me diz qual é a quantidade de partículas de um soluto que eu tenho por unidade de volume. Então, para que nós possamos entender de fato como é que este fator pode influenciar a velocidade de uma reação química, consideremos que eu tenho aqui dois esquemas, dois recipientes, né, que têm o mesmo volume, a mesmíssima capacidade, né? Então, eu aqui tenho uma, duas moléculas, três moléculas, e aqui tem uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a pergunta que eu faço agora é, aqui onde eu tenho poucas moléculas e aqui onde eu tenho mais moléculas, onde eu tenho uma maior quantidade de partículas por unidade de volume. Então, aqui, já que tenho poucas partículas por unidade de volume, podemos afirmar que a concentração, neste caso, é menor. E aqui, onde nós temos uma maior quantidade de partículas por unidade de volume, a concentração das partículas, neste caso, é maior. Então, tendo em conta a teoria de colisões que diz que, para que as reações possam ocorrer, temos que ter colisões. A pergunta é, aqui e aqui, onde as colisões podem ocorrer facilmente. Ora, vejamos aqui. Aqui temos poucas partículas por unidade de volume, logo a concentração é menor. Então, neste caso, já que as partículas aqui estão em menor quantidade, a probabilidade dessas partículas se chocarem entre si aqui é menor. Logo, se a probabilidade de ocorrência de choques é menor, significa que a velocidade da reação química também tende a ser menor. Mas aqui, onde nós temos uma maior quantidade de partículas por unidade de volume, significa que a probabilidade dessas partículas se chocarem de forma efetiva é muito maior. Então, significa que sempre que a concentração for maior, então temos uma maior quantidade de partículas por unidade de volume, então isso aumenta a probabilidade de ocorrência de choques efetivos, consequentemente isso vai fazer com que a velocidade de uma reação química seja cada vez maior. Então é assim como a concentração afeta a velocidade de uma reação química. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é o número de partículas por unidade de volume, consequentemente, maior é a probabilidade de ocorrência de choques efetivos, logo, maior é a velocidade de uma reação química. Então, conclusão, maior concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação química. Então, é assim como este fator afeta a velocidade de uma reação química. E também podemos falar aqui de um outro fator, o fator temperatura, né? Temperatura. Então, vamos discutir um pouco aqui acerca do fator temperatura. Então, temperatura. Como é que a temperatura afeta a velocidade de uma reação química? Primeiro, temos que saber que a temperatura mede o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. É uma grandeza física que serve para medir o quão as partículas que formam um corpo se agitam. Por exemplo, quando eu tenho um recipiente qualquer, que nem este aqui, e eu tenho também um outro recipiente. Ok, aqui supondo que tem a mesma capacidade, né? Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora, aqui
vamos dizer que a temperatura é baixa e aqui a temperatura é elevada ou é maior. Então, nós sabemos que as partículas que constituem um corpo sempre estão em constante movimento. Por quê? Porque tem uma certa energia cinética, que é a energia associada ao movimento dessas partículas. Mas já que aqui a temperatura é menor, significa que a energia cinética média dessas partículas é menor. Então, significa que as partículas que nós temos aqui vão se agitar muito lentamente. Então, sempre que as partículas de um corpo agitam-se lentamente, então vamos dizer que a temperatura é baixa. E o que acontece quando nós aumentamos a temperatura? Quando nós aumentamos a temperatura, aumentamos igualmente a energia cinética média dessas partículas. Ou seja, passamos a ter mais partículas com maior energia cinética. Então, neste caso, vamos ter partículas que se movimentam cada vez mais rapidamente. Então, neste caso aqui, quando se aumenta a temperatura, passamos a ter várias partículas agora que têm maior energia e podem se movimentar muito mais rapidamente. Aqui, em que a temperatura é baixa, temos poucas partículas que têm uma energia suficiente para poderem se movimentar a uma certa velocidade. Mas aqui, quando se aumenta a temperatura, o que acontece? As partículas agora ganham mais energia cinética, passam a se movimentar mais rapidamente. Então, se temos mais partículas se movimentando a uma elevada velocidade, isso aumenta a probabilidade dessas partículas se chocarem de forma efetiva. Além disso, nós sabemos que para que a colisão resulte numa reação química, deve ocorrer com energia suficiente. Então, quando se aumenta a temperatura, primeiro, aumentamos a energia cinética média das partículas, porque as partículas passam a se movimentar mais rapidamente. Então, passamos a ter um número muito maior de partículas com energia suficiente. Então, isso aumenta a probabilidade de ocorrência de choques efetivos. Então, se nós temos mais choques efetivos, maior é a velocidade de uma reação química. Então, é assim como a temperatura pode afetar a velocidade de uma reação química. Quando se aumenta a temperatura, aumentamos a energia cinética média das partículas. As partículas passam a se movimentar cada vez mais rapidamente. Então, isso aumenta a probabilidade de ocorrência de choques efetivos. Consequentemente, maior é a velocidade de uma reação química. Então, conclusão. Quanto maior a temperatura, maior vai ser, neste caso, a velocidade da reação química. E temos também aqui o fator superfície de contacto. Superfície de contacto. Superfície de contacto. Superfície de contacto. Temos que entender o que é superfície de contacto. Bom, primeiramente, a superfície de contacto nós podemos definir como sendo a área disponível no reagente para que ele possa entrar em contato com os demais reagentes. Mas nós temos que entender também superfície e área no sentido um pouco mais matemático. Não quero trazer aqui definições matemáticas, mas vamos tentar entender um pouco o que é isso de área matematicamente. Bom, se eu tiver aqui, e aqui atenção, eu estou a trazer esta abordagem desta maneira porque há um equívoco, há uma confusão quando nós falamos da superfície de contacto. Muitos têm dito que sempre que as partículas estiverem muito divididas, maior é a velocidade de uma reação química. Isso é verdade até certo ponto. Nós vamos descobrir quando é verdade e quando é que não é verdade. Ora, temos aqui uma partícula menor, por exemplo, de 2 gramas, e temos aqui uma partícula maior de 10 gramas. A pergunta que eu faço agora: qual das partículas apresenta maior superfície ou maior área? Nós acabamos de dizer que superfície de contacto é a área disponível no reagente para que ele possa entrar em contato com os demais reagentes. Então, comparando este reagente e este aqui, qual dos dois apresenta maior área? Bom, matematicamente falando, nós podemos perceber que a maior área é esta. Ou seja, este reagente é que tem uma maior área, tem uma maior superfície aqui. Então, nós podemos concluir desta maneira que temos uma maior superfície de contacto aqui e aqui uma menor superfície de contacto. Então, aquela ideia de que quanto menor o tamanho das partículas, maior vai ser a superfície de contacto e logo maior vai ser a velocidade da reação química não é bem verdadeira. Por quê? Primeiro, nós não podemos estar a fazer aqui a comparação de partículas que tenham massas diferentes. Aí está. Então, essa comparação de que quanto maior o estado de divisão das partículas, maior a velocidade da reação química, só é verdadeira quando estivermos a comparar o quê? Partículas que têm a mesma massa. Então, não vale a pena comparar
partículas que tenham massas diferentes. Por exemplo, eu não posso comparar esta partícula de 2 gramas com esta partícula de 10 gramas, porque naturalmente vê-se que a maior área está aqui e não aqui. Então, neste caso, podemos concluir que temos uma maior superfície de contacto aqui e não aqui, porque as massas são diferentes. Então, para que nós possamos fazer esta comparação, é fundamental ter em conta 2 aspectos. O primeiro aspecto são as condições reacionais. As condições reacionais. Condições reacionais. Neste caso, devem ser mesmas condições. Ou seja, para que eu possa fazer esta comparação, tenho que ter em conta as mesmas condições reacionais. As partículas devem ser submetidas às mesmas condições reacionais. Então, não vale a pena eu comparar uma partícula que está a reagir a uma alta temperatura e outra partícula a uma baixa temperatura. Então, não é possível. As condições reacionais devem ser as mesmas. E também temos que ter em conta que as partículas devem ter as mesmas massas. Aqui está. Então, só vamos comparar a superfície de contato de 2 partículas, tendo em conta que as condições da reação são as mesmas e as massas dessas partículas são as mesmas. Então, agora, vamos imaginar que eu tenho aqui um reagente. Neste caso, tenho este reagente de 10 gramas. E agora, vou pegar um outro reagente também de 10 gramas, mas agora dividido em pedaços menores. Tenho aqui também 10 gramas. Então, vejam aqui, temos o quê? Partículas com a mesma massa. As condições da reação são as mesmas, mas o estado de divisão, o grau de divisão é diferente. Então, nessas condições, podemos agora analisar a superfície de contato. Então, neste caso, podemos notar que, vamos supor primeiro que a reação que vai ocorrer uma queima, uma combustão. Então, neste caso, já que este está inteiro, então, para que a reação de combustão possa ocorrer primeiro, a reação vai ocorrer nesta superfície, depois vai ocorrer assim, nesta superfície. Então, à medida em que esta superfície vai acabando, vai sendo consumido, vamos cada vez mais entrando mais para o interior. Mas vejam que, se eu tiver, neste caso, 10 gramas de um outro reagente e essas partículas estiverem um pouco mais divididas, o que vai acontecer aqui? Concordamos que esta partícula tem esta parte para reagir, esta parte para reagir, esta para reagir, esta para reagir. A outra partícula tem esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, ou esta superfície, esta superfície. Então, esta também tem esta superfície, esta superfície, esta superfície, esta superfície. Então, entre aspas, cada partícula aqui pode reagir de forma independente, porque vai ter uma maior área de interação. Então, podemos dizer que essas partículas estão divididas, vão reagir muito mais rapidamente. Por quê? Porque cada partícula resultante aqui deste reagente tem uma maior área de interação, diferente daquilo que acontece aqui, em que primeiro teremos que consumir esta parte, esta, depois vamos adentrando cada vez mais para o interior. Então, neste caso, já que as massas são iguais, as condições de reação são as mesmas, podemos afirmar categoricamente que a partícula mais dividida apresenta a maior superfície de contato. Por quê? Porque cada uma das partículas tem maior espaço disponível para a reação química poder ocorrer. Então, é assim como a superfície de contato afeta a velocidade de uma reação química. Então, quando as massas forem iguais, as condições de reação forem as mesmas, então podemos afirmar sem dúvidas que quanto maior for o estado de divisão das partículas, maior é a superfície de contato, consequentemente, maior é a velocidade de uma reação química. Então, nessas condições, não é possível fazer esta afirmação, somente é possível afirmar isso quando temos massas iguais, mesmas condições reacionais. Então, aquelas partículas estiverem mais divididas, vão reagir mais rapidamente. Por quê? Porque tem agora uma maior área de interação, o que é diferente daquilo que acontece aqui. Então, no seu conjunto, essas partículas, logicamente, vão queimar ou vão reagir muito mais rapidamente do que esta. Por quê? Porque cada partícula tem uma maior área de interação. Ao invés, por exemplo, de queimar aqui, depois aqui, esta aqui tem esta parte, esta e esta superfície para poder reagir. A mesma coisa acontece com esta partícula, então, no seu todo, reage mais rapidamente. Então, conclusão, quando temos massas iguais, mesmas condições reacionais, então, aquelas partículas que tiverem um maior estado de divisão, estiverem mais divididas, têm uma maior superfície de contato e maior é a velocidade da reação química. E o último fator que nós temos aqui é o catalisador. O que seria o catalisador? O catalisador é uma substância que participa de uma reação química, aumentando a velocidade de uma reação química, mas não se consome durante a reação.
Bom, qual é o papel do catalisador numa reação química? O catalisador tem um papel de reduzir a energia de ativação, fazendo com que a reação seja cada vez maior, ou seja, a velocidade da reação química seja maior. Reduz a energia de ativação, fazendo com que a velocidade da reação química seja maior. Bom, na aula sobre a teoria de colisões, nós vimos um gráfico. Eu vou tentar aqui reproduzir um desses gráficos, mais ou menos que neste aqui. Aqui tínhamos a energia e aqui o caminho ou a coordenada da reação. Então, nós tínhamos, por exemplo, um gráfico mais ou menos que nem este aqui. Tínhamos um gráfico aqui, tinha A mais B, aqui tinha C mais T. E nós vimos que aqui tínhamos a energia dos reagentes e aqui a energia dos produtos. E esta diferença aqui entre energia de produtos e reagentes, aqui é produto, aqui é reagente. Então, essa diferença energética corresponde ao ΔH, que é o calor da reação. E nós vimos que a energia que é fornecida aos reagentes, esta energia que nós fornecemos a esses reagentes para formar este topo que nós chamamos de complexo ativado, é essa energia que nós chamamos de energia de ativação. Então, nós acabamos de dizer que o catalisador, qual é o papel dele? É reduzir a energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Então, vejam que quando a reação química ocorre sem o catalisador, temos que percorrer o quê? Todo este caminho aqui para formar o complexo ativado e a reação poder ocorrer. Mas quando nós adicionamos um catalisador, o que o catalisador faz? O catalisador basicamente vai criar um outro caminho alternativo para a reação que requer menor energia de ativação. Então, neste caso, vejam que tenho aqui esta primeira curva, que vou chamar agora de 2, e esta primeira, na verdade, esta é uma segunda, a primeira é esta. Então, tenho aqui a primeira curva, né? Esta é a primeira a preto, né? Vejam que para que eu possa formar o complexo ativado aqui, eu tenho que percorrer todo este caminho para chegar a este topo. Então, significa que a energia de ativação para esta primeira reação aqui, esta aqui, vai ser basicamente toda esta energia de ativação. Tudo isso aqui, temos que fornecer tudo isso aqui para formar o complexo ativado. Então, a energia de ativação é maior. Nós acabamos de ver que sempre que a energia de ativação é maior, a velocidade da reação química é menor. Mas quando se adiciona um catalisador, então o catalisador, na verdade, o que ele faz? Propõe um novo caminho para a reação que requer menor energia de ativação. Então, vejam que para esta segunda curva, a energia de ativação é basicamente esta quantidade que nós fornecemos aqui. Então, é bem menor em relação à energia de ativação para esta primeira reação sem o catalisador. Então, se a energia de ativação agora é menor, então a velocidade da reação química é maior. Então, o papel do catalisador é justamente este: propor um novo caminho para a reação química que requer menor energia de ativação, logo, isso aumenta a velocidade de uma reação química. Então, em jeito de conclusão, podemos dizer que o catalisador, na verdade, faz o quê? Diminui a energia de ativação, fazendo com que a reação química ocorra mais rapidamente. Então, este é o papel do catalisador na velocidade de uma reação química. Então, o catalisador é uma substância que nós adicionamos à reação química, participa em alguma etapa da reação, mas não se consome. Ou seja, no final da reação química, nós voltamos a ter o catalisador tal como nós o adicionamos inicialmente. Então, basicamente, é assim como o catalisador afeta a velocidade de uma reação química. Então, para fechar em grande também esta aula, vamos resolver aqui os 2 exercícios desses exames que eu apresentei no início. Então, temos aqui o número 3, que diz o seguinte: qual das opções interpreta a influência do catalisador numa reação química? Nós acabamos de discutir isso há pouquíssimo tempo. Bom, nós acabamos de ver que o catalisador, o que faz? Diminui a energia de ativação, fazendo com que a reação seja, neste caso, a velocidade da reação química seja maior. Então, temos aqui o quê? O catalisador aumenta a energia de ativação. Já está errado. Acabamos de ver aqui que o catalisador, neste caso, a segunda curva representa a reação com o catalisador. Até deixa eu anotar aqui. Esta aqui vai ser uma reação com catalisador. E esta primeira, vamos ter uma reação sem catalisador. Então, qual é o papel do catalisador? Reduzir a energia de ativação. Mas o que dizem aqui na alternativa A?
Dizem que o catalisador faz o quê? Aumenta a energia de ativação. Então, isso está errado. Temos B. O catalisador baixa a energia de ativação necessária para a reação química. E é isso que acontece. Então, neste caso, a resposta correta vai ser B. Então, temos aqui B como sendo a resposta correta. E vamos para este outro exame. Aqui, o que nós temos aqui é: identifique a opção que interpreta a influência da concentração de reagente de uma reação química. A. Maior número de partículas por unidade de volume, maior é a probabilidade de choques eficazes. E é justamente isso que nós discutimos aqui. Quanto maior a concentração, significa maior número de partículas por unidade de volume. Logo, se nós temos maior número de partículas por unidade de volume, isso aumenta a velocidade de uma reação química. Então, em termos gerais, era justamente isso aqui que nós queremos trazer nesta aula, e até a próxima aula. Bom, aproveitem para se inscreverem no canal e também compartilharem este vídeo. Então, se você chegou até aqui ao final deste vídeo e entendeu alguma coisa, deixa aí os seus comentários e suas sugestões, e até a próxima aula.